Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje então eu queria conversar um pouco com vocês, sobre como estudar durante a graduação. E alguns pontos que eu vou falar aqui, eles são válidos não apenas para a graduação, mas até para vocês, que estão eventualmente no cursinho ou então no ensino médio. Que inclusive é uma coisa que alguns já vêm me pedindo faz tempo, Felipe, dá dicas de estudo, como é que eu faço para estudar para o vestibular e por aí vai, Eu sempre hesitei muito em falar sobre esse assunto, porque eu acredito, assim, de verdade, que quando você vai estudar, para alguma coisa, esse processo de você estudar, ele é algo bastante individual. Você precisa se conhecer, você precisa reconhecer os seus limites. E aí, uma vez que você reconhece seus limites, você pode tentar, empurrar um pouco seus limites. Mas o que eu vejo muito é, Felipe, quantas horas de estudo eu preciso estudar por dia? Não sei. 3, 4, 5, 20 horas por dia? Não sei. Depende muito dos seus limites. Claro que chega num ponto em que fica bastante inviável, Se você for me falar, por exemplo, que você estuda 20 horas por dia, eu vou falar que você tá louco, Porque as outras 4 horas é o quê? É comer, tomar banho e dormir 3 horas por dia? Não é legal isso daí, Então, assim, eu quero comentar com vocês sobre alguns pontos, baseado na minha vivência durante a graduação. E a grande diferença aqui, quando a gente vai comparar, por exemplo, a graduação com o vestibular, seja ensino médio, seja cursinho, é em relação à qualidade das aulas, Então, em geral, aulas de colégio ou principalmente aulas de cursinho são aulas melhores do que vocês vão ter na graduação, salvo algumas exceções. Então, assim, na graduação, seja por bem, seja por mal, existe um processo de, digamos assim, amadurecimento, onde você começa a se tornar mais independente, mais autodidata. Então você tem que começar a estudar um pouco mais por conta própria, o que não acontece tanto no colégio ou no cursinho, já que os professores que estão lá, em geral, têm uma didática, assim, muito boa, Mas mesmo assim, no colégio ou no cursinho, você não pode se limitar à aula, claro, Você também precisa estudar por conta própria. Bom, então nós iremos falar aqui um pouco sobre isso. E já começando o vídeo, eu vou fazer aqui uma propaganda. Deixa eu pegar aqui. Ai, peraí. Eu vou fazer a propaganda desse livro aqui, ó. Tá espelhado por conta da câmera, mas o título do livro é Aprendendo Inteligência. É um livro do professor Pierre, que eu já tinha lido faz um tempo. Mas eu não me lembrava, eu não liguei o nome à pessoa quando vieram me falar sobre ele. É um livro muito bom, tanto que recentemente eu decidi comprar, inclusive, os outros livros da coleção. É uma coleção de 4 livros que ele escreveu, li todos, achei todos maravilhosos, mas para o contexto assim, desse vídeo, esse livro, Aprendendo Inteligência, é um livro muito interessante que traz algumas dicas muito legais. Fora que é uma leitura gostosa, tá, gente? Vocês leem assim, tranquilamente, muito rápido. Eu já li ele várias vezes porque é uma leitura muito boa mesmo, Mas enfim, não vou ficar falando só sobre o livro aqui, Eu vou falar sobre alguns pontos que esse livro traz e que eu aplicava, assim, durante a minha graduação. Principalmente no biênio, que são os 2 primeiros anos, que são anos, assim, bem pesados, bem técnicos e bem densos, Eu, assim, salvo sempre raras exceções, conheço pouquíssimas pessoas que falam, olha, o biênio não é a parte mais difícil de um curso de engenharia. Não, em geral, os anos iniciais dos cursos, que são anos assim mais técnicos e anos mais de base, de fundamentação daquele curso, não só das engenharias isso, tá? Mas em geral são os anos mais pesados. Então, no começo isso é bem interessante, O que é importante a gente falar aqui, gente? Assim, o ponto mais drástico e que vocês já vão ficar mais assim de olhos arregalados, Vocês precisam estudar o assunto que vocês viram em determinada aula no mesmo dia. E esse é um ponto muito drástico, Porque vocês vão falar assim, nossa, que difícil, E para alguns casos é muito difícil mesmo. Se a gente pensa, por exemplo, num dia, por exemplo, segunda-feira, que vocês têm aula literalmente a manhã e a tarde inteiras, realmente fica pesado vocês estudarem
todas aquelas aulas, eventualmente 4 disciplinas diferentes no mesmo dia. Mas quando você fala de estudar aquelas 4 disciplinas no mesmo dia, percebam que eu não estou falando aqui o número de horas. Eu não estou falando aqui, por exemplo, olha, para as 4 disciplinas que você eventualmente teve naquele dia, você precisa gastar, sei lá, 1 hora para cada disciplina, meia hora para cada disciplina, 15 minutos para cada disciplina. Eu não estou falando isso aqui. Mas a questão é muito importante vocês revisarem, né, aquilo que foi visto na aula, eventualmente fazer algum exercício, se for uma disciplina mais prática, como por exemplo, sei lá, cálculo, né? Ou então tentar relacionar com conceitos que você já aprendeu anteriormente, seja na mesma disciplina, seja em disciplinas correlacionadas, né? Isso é muito importante e isso é algo que eu sempre fiz. Por quê? Porque, como eu já contei em alguns vídeos, né, eu ia e voltava para a faculdade de fretado, né? Eu não moro em São Paulo, eu moro em Guarulhos. E quando a minha aula acabava, eu não tinha esse, digamos assim, luxo de, opa, acabou a aula, vou pegar no fretado, vou pro fretado e já estou em casa. Não, eu tinha que esperar o fretado. Então, por exemplo, tinha dias que a minha aula acabava às 3 e o fretado só passava às 6. O que eu fazia nessas 3 horas? Eu estudava, em geral eu estudava. E graças a isso, eu sempre tive finais de semana muito mais folgados, muito menos corridos do que os meus colegas, né, que deixavam acumular tudo para os finais de semana. Seja desde estudos, né, sendo que estudos, alguns deixam acumular para o momento da prova, o que é uma coisa assim bem ruim, mas acontece muito. Seja trabalhos ou então tarefas para se entregar e coisas do tipo, né? Então eu sempre tinha esse momento onde eu conseguia usar ao máximo o tempo na faculdade para correr atrás das matérias. Até porque quando eu chegava em casa também tinha a questão dos afazeres domésticos que também ocupavam um tempo, né? Então eu sabia que em casa eu não ia conseguir render tanto assim quanto o momento na faculdade. Então, assim, praticamente todos os dias da semana eu tinha um tempo na faculdade, que era esse tempo, né, que eu esperava o fretado, onde a maioria dos meus colegas já tinham ido embora para suas respectivas casas, né, e eu ficava lá estudando as coisas que eu vi naquele dia. Claro, vocês não vão conseguir fazer isso literalmente todos os dias. Vai ter dia que não vai dar certo isso, tudo bem, paciência, né? Vocês vão ter que correr atrás disso em outro momento. Mas assim, o livro traz toda a fundamentação biológica, falando a importância disso, como isso faz com que o conhecimento fixe melhor no cérebro, né? Mas assim, trazendo uma visão menos técnica / biológica, né? Vamos pelo bom senso aqui, né? Como você acabou de ter uma aula, a coisa ainda está fresca na sua cabeça, né? Naquele dia, pelo menos. Então, quanto mais rápido você vincular isso com coisas que já foram vistas, quanto mais rápido você, digamos assim, assentar isso no seu cérebro, melhor, né? Tanto que é muito fácil fazer aqui um exercício prático com vocês, né? Se vocês tiverem uma aula muito técnica na segunda-feira, não estudarem ela ao longo da semana inteira, o quanto vocês vão lembrar disso, por exemplo, no sábado? Talvez vocês lembrem de uma coisa ou outra, de alguma passagem mais marcante, de alguma piada, eventualmente, né? Mas grande parte do que foi passado naquela aula tende a ser perdido, né? Então, isso é um grande problema, né? Um outro problema que eu canso de falar com o pessoal e que isso, infelizmente ou felizmente, o EAD nos trouxe, que é o seguinte. Tá, vamos para a situação pré-pandemia. Você está lá assistindo uma aula. Você via tranquilamente que, sei lá, 25%, 50% da sala não estava nem prestando atenção, estava no celular, estava no notebook fazendo outras coisas, estava jogando, enfim. Você via isso com muita tranquilidade. Agora, no EAD, a questão de você se distrair, de não prestar atenção na aula, primeiro que ficou maior, porque agora uma aba é a videoconferência da aula e a outra aba, por exemplo, é Facebook, é Instagram, sei lá, qualquer outra coisa possível, né? Então, você se distrair é questão de um alt tab só, você já está se distraindo, né? É muito mais fácil você se distrair. E o segundo é que, pelo menos no meu contexto, né, a maioria das aulas estão sendo gravadas e disponibilizadas depois. Ou seja, é muito cômodo isso, porque você fala assim, olha, não vou prestar atenção agora não, porque eu tô sem saco. Depois eu assisto a gravação da aula. E a pergunta é, depois quando, né? Sempre vale a pena fazer essa reflexão. Depois, quando?
A gente bem sabe que uma parcela significativa dos casos é depois, na semana de provas, depois um dia antes da prova, depois um dia antes de alguma atividade, né? E você acaba acumulando muita coisa, né? Então, assim, esse é um problema muito grande mesmo, né? Então, assim, gente, quando a gente fala de como estudar na graduação, isso não vale só para graduação, mas, assim, disciplina, tem que ter disciplina e você tem que se tornar uma pessoa autodidata, naturalmente, né? O professor, ele não tá lá como aquela figura que vai pegar o conhecimento, vai mastigar ele assim, né? E vai dar na sua boquinha e falar, tá aqui, ó. Aí você vai comer, legal, essa aula foi maravilhosa, né? Entendi tudo, né? E aí esse livro é engraçado porque ele trata sempre essa questão do entender contra o aprender, né? Então você pode ter entendido tudo, mas o quanto daquilo você aprendeu mesmo, né? O quanto daquilo vai ser uma coisa que você realmente vai conseguir levar ao longo dos próximos dias, próximos meses, etc, né? Tem uma questão que eu brinco muito com o pessoal, né? Que às vezes eu vou assistir alguma aula, algum vídeo, né? Que eu assisto o vídeo e fico, aí eu tô no meio do vídeo e fico, eu tô no final do vídeo e eu fico, ou seja, acabou o vídeo, a pessoa falou um monte de coisa, eu fico, faz sentido sim, mas o quanto daquilo realmente eu vou conseguir relacionar, né, com as coisas que eu já sei, com os conhecimentos que eu já possuo, né, e eu vou conseguir transmitir isso adiante, né. Então isso é uma coisa também pra gente ficar um pouco assim atento, né? Às vezes a aula é uma aula maravilhosa, você encontra um professor maravilhoso, nossa, aquele professor ele não deu uma aula, ele deu um show, né? Caramba, eu entendi tudo, né? Mas quanto daquilo vocês aprenderam de verdade? E aí para aprender não tem muito truque, vocês têm que sentar. Em geral é melhor sozinho, eventualmente estudar em dupla às vezes é interessante. Estudar em grupo eu nunca gostei, nunca mesmo. Então em dupla até vai, mas em geral sozinho, você sozinho com papel, caneta, livro, caderno, etc, fazendo suas anotações, fazendo exercícios, né? Esse momento de estudo individual, ele é fundamental para que vocês aprendam de verdade, né, os assuntos que são passados para vocês na graduação, tá bom? E por que isso, assim, em geral no colégio ou então no cursinho é uma coisa um pouco mais fácil? Porque no colégio você tem lição de casa, então você é forçado a fazer as coisas, desde que você não copie, claro. E no cursinho, como vocês bem sabem, né, que eles fazem cursinho como eu fiz, tem aquelas trocentas apostilas de exercícios, onde vocês também praticam, e é recomendado que vocês pratiquem no mesmo dia onde vocês tiveram a aula. Na graduação não é bem assim. Então é assim, por isso que essa ressalva aqui é dada para graduação, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não sei se alguém vai ter alguma dúvida sobre o assunto. Se alguém quiser compartilhar alguma experiência, algum método aí, fique à vontade pra gente conversar sobre, tá? Eu recomendo de verdade que quem puder adquirir esse livro. Eu não estou ganhando nada por isso, porque eu não vou fazer nenhuma... Não vou postar aqui um link com onde eu ganho comissão, não vou ganhar nada com isso. É um livro que não é muito caro, né? Então quem tem, assim, um certo poder aquisitivo consegue comprar ele, não é nenhum livro assim, acho que esse daqui eu paguei 20, 30 reais, não sei, enfim. Então era isso, espero que vocês tenham gostado, se cuidem, tá? E até o nosso próximo vídeo.